Assim que a rapaziada dormiu, o nosso Protinha foi até o armazém e pegou tudo que tinha ali. Ele ficou muito feliz, mas obviamente o Protinha não é burro. Então ele vai ter que voltar na sala de comando e aí ele vai ter que apagar as câmeras. Sim, meu parceirão. O Protinha não quer deixar vestígio que foi ele que pegou tudo isso. Inclusive o Pratinha tá querendo culpar o gerente do mercado, ou seja, não pode deixar brecha. Agora que ele já tinha pegado o dele e também tinha pegado tudo que estava no armazém, ele falou que tá na hora de colocar tudo em sua relíquia, ou seja, o seu espaço. Assim que ele colocou tudo em seu espaço, passou um tempinho ali, já que era muita coisa, o nosso Protinha demorou um pouco, mas depois tudo finalizou com sucesso e ele ficou muito feliz. Logo depois dessa grande façanha do nosso Protinha, chegou o grande momento. Agora que ficou completamente vazio, ele falou que chegou a hora de fazer o plano. Assim que ele saiu do armazém, ele obviamente pegou aquele figurante que era o gerente e ele falou que esse cara vai levar a culpa por tudo, ou seja, tem que ser um plano bem feito. Inclusive ele agradeceu o gerente por tudo que ele fez até agora. O cara é gente boa, vai levar a culpa, deu os suprimentos e também o cara é muito gente boa. Inclusive o nosso Protinha ficou ali nervoso porque passou um figurante, mas depois ficou tranquilo porque era conhecido dele. Aquele cara que tá fazendo o bunker dele, ele falou que já finalizou o bunker com sucesso. O Protinha falou que ficou muito feliz e também perguntou ali se ele já tinha o que o Protinha pediu, um pedido ali. Ele falou que já tinha um pedido pronto. O Protinha foi lá e transferiu o dinheiro, que era o restante do dinheiro que o Protinha prometeu dar a eles quando terminasse o bunker. E assim que o bunker foi finalizado com sucesso, o Protinha perguntou: cadê a belezinha? E ele está aqui em minhas mãos. O Protinha ficou muito feliz e já foi dar uma olhada. Mas o que era exatamente? Vocês lembram que o nosso Protinha só tinha besta, né? E agora só faltava o peteco-peteco. O Protinha ficou muito feliz e ele falou que estava bem felizão. Inclusive ele guardou ali no anel, ou na relíquia dele, quer dizer. Os caras geralmente usam anel, mas dessa vez é um colar, então meio que confundo aqui às vezes. Conserta isso aí, roteirista. Depois disso daí o Pratinha fez uns testes ali, etc. O cara falou que ficou muito feliz, que o nosso Pratinha gostou, né? O Pratinha falou que ficou muito feliz também, então a partir de agora é tchau e benção. Ele fez uns testes ali, só porque queria ver se realmente estava funcionando ou não. O cara falou que funciona perfeitamente bem, inclusive em pessoas também. O Pratinha falou que com certeza vai testar essa teoria qualquer dia desse. E assim o figurante perguntou se ele queria mais alguma coisa e etc. O Pratinha falou que não, por enquanto tá tranquilo, não tem mais nada que ele queira no momento. E assim o figurante falou que vai dar meia volta e ir embora. O Pratinha falou tchau e benção. Mas agora eis a questão. Eu já tenho tudo que eu quero. E agora só tá faltando o quê? A vingança dele. Sim, meu parceirão. Vocês lembram que o nosso Protinha ele tava com o gerente do supermercado lá no carro, né? Assim que ele voltou, ele jogou o carro em um local abandonado, os pneus ali furados e etc. E ele falou o seguinte: bom, dessa vez o plano não tem erro. O gerente tentou roubar o armazém. Tentou não, ele roubou o armazém, tentou fugir, o carro quebrou ali e etc. Esse é o plano. Assim que o Protinha voltou para a sua casa, ele estava ali planejando simplesmente ficar de boa. Obviamente ele também tinha que dar uma olhada em sua casa, como ficou, né, e etc, já que sofreu aquela reforma. O Protinha falou que a porta estava bem reforçada, a janela também estava bem reforçada. O Protinha foi lá, deu uma verificada e etc. E ele realmente ficou muito feliz com o desempenho dos caras em construir a casa. O Protinha falou que ficou perfeitamente bem. Inclusive, agora só faltava o quê? Tomar aquele banhozinho, relaxar, pá, assistir uma TVzinha, enquanto o mundo se acaba. Só isso que o nosso Protinha quer fazer. E no dia seguinte, o nosso Protinha estava de boa em sua casa, curtindo o seu momento de paz. Glória, glória. Mas aí o nosso Protinha acordou e pensou: pô, hoje eu tô cansadão. Hoje eu não quero fazer nada. Mas aí tinha uma pessoa batendo na porta. Pratinho, quem é que tá batendo na porta logo de manhã, meu parceirão? Pratinho foi verificar, olhando pelo olho mágico, e adivinha quem era? Literalmente um parente dele, falando: cara, eu preciso de ajuda. Você vendeu os terrenos e agora a empresa tá numa situação ruim. Você precisa ajudar a gente. Pratinho o quê? Ajudar vocês?
Não tô afim não. Dá o fora da minha porta agora mesmo. Mas aí o cara ficou pistola, porque o pai do nosso protagonista é sangue do sangue dele. Mesmo assim o Pratinha tá tratando o cara desse jeito. E é o tio dele aí também. Mas o Pratinha falou que não queria nada dos caras e também não espera que eles queiram nada dele. Então dá o fora da minha porta agora mesmo. Mas aí o figurante ficou muito pé da vida, porque o Pratinha está tratando ele assim. O Pratinha falou o seguinte: cara, tu sai da minha porta agora ou tu vai sair por mal, tu escolhe. E aí o figurante ficou meio que pé da vida quando o Pratinha apareceu com a besta assim que ele abriu a porta. O figurante falou que sentia muito e com certeza ele vai dar o fora do local porque não queria perturbar o Pratinha. Mas ele falou que o pai dele tá muito ruim mesmo. Então, se você não quiser que o seu pai vá de Vasco, é melhor você dar uma olhada nele. E o Pratinha falou que não tá nem aí, literalmente. Ele falou: cara, eu não tô nem aí. Pô, aconteceu o que acontecer, não me enche o saco mais, viu? E ele: não, com certeza, me desculpa aí por perturbar o seu sono e etc. Tchau, valeu. Pratinha: olha, fica esperto, viu? Ó, se eu quisesse, tá ligado, né? Comigo aqui é ligeiro. E o Pratinha deu aquela olhada e mandou o cara ficar tranquilão, porque senão ele vai rodar na minha mão. E assim o cara ficou ali nervosão e mandou o Pratinha abaixar a besta, porque ele tá querendo só conversar, não queria perturbar o Pratinha. O Pratinha: então dá o fora daqui, pô, tá esperando o quê, bela adormecida? Tá querendo o quê? Um autógrafo? Oxi, ai, pô, sai da minha porta, vai. E assim o figurante ficou ali de boca aberta quando o Pratinha trancou a porta na cara dele. Enquanto isso, nosso Pratinha tava pensativo no futuro. Ah, cara, hoje foi cansativo. Mas aí o Pratinha pensou o seguinte: cara, tem um plano agora que eu criei nesse exato momento. O Pratinha tinha um dinheiro restante ali guardado. Ele fez uma transferência para a polícia. Ele falou que queria fazer um investimento, já que ele estava ali sentindo falta de segurança. Mas aí ele falou umas palavrinhas a mais: eu quero que você investigue uma pessoa, e aí eu posso transferir esse dinheiro, você tá de ok? E o policial: com certeza, cara, manda aí o nome da pessoa que a gente vai fazer essa investigação. E agora o nosso Pratinha fez ali uma certa arapuca para o pai dele. Mano, se o pai do cara já tava ruim, ficou pior. Logo depois, passou notícias na TV a respeito do vulcão. O vulcão começou a entrar em erupção. E assim, o calor da Terra vai ficar mais forte ainda. Então, passou ali no jornal que as pessoas têm que se proteger e não sair de casa sem passar o protetor solar e também pomada de queimadura. Pratinha ficou ali meio que... agora é só o começo, porque logo depois disso daí vai ter escassez de alimento, vai ter escassez de água, e enquanto isso nosso Pratinha tá ali tomando vinho de boa na paz em seu bunker que ele acabou de reformar. Em seguida, o Pratinha tava só ali: 1988, esse vinho aqui é muito bom. E adivinha quem bateu na porta dele novamente? Sim, mais e mais pessoas ali. O parente. O Pratinha: o quê? Cê é louco, mano. Por que esses caras ficam vindo aqui em minha casa? Os caras estavam ali muito pé da vida. Mas aí o Pratinha pensou que era o parente, mas só que não. Mas era só os policiais, adivinha, fazendo investigação a respeito do armazém que foi roubado e etc. Pratinha perguntou por que ele está sendo investigado. Bom, que ele foi a última pessoa que fez o contrato com o cara. Ou seja, Pratinha está na lista de suspeitos. Mas aí o Pratinha começou a explicar que ele não tem nada a ver com isso. Ele fez o contrato porque ele queria comprar os alimentos, mas na verdade ele que recebeu o prejuízo, já que os caras foi roubado e o Pratinha nem recebeu os alimentos dele. Inclusive o contrato tá em branco ainda. Ele vai receber reembolso e etc. Ele começou a jogar ali umas paradas meio contra a parede pra cima dos policiais. Os policiais falou que tava ok, vai começar a investigação e ele não vai ficar no prejuízo. O Pratinha falou que ficou perfeitamente bem com esse resultado e ficou muito feliz ali com a colaboração dos policiais. Pratinha com um sorriso no rosto aí: cê é louco. Esse maluco aí é brabo, viu? Ele é brabo. Mas ele tá preocupado a respeito do vulcão. Se o vulcão entrar em erupção, significa que a parada vai ficar mais séria aqui. Então, será que eu deveria tentar fazer alguma coisa? Tipo, fortalecer ou talvez fugir daqui? Porque se o vulcão chegar até aqui, meu parceirão, como é que meu bunker vai ficar, hein? Complicado, né? Então, o nosso Pratinha tava ali muito pensativo, querendo saber se ele dá o fora do local ou se ele fortifica mais o bunker. E aí, o que você acha disso? Mas aí o calor foi ficando tão forte que as pessoas começaram a passar mal no meio da rua, em casa,
na calçada, no trabalho. E os velhinhos tava ali desmaiando, caindo no chão, chorando. E o Pratinha, cê é louco, segura aí, velho, a onda. Porque é só o começo, viu? Porque quando aparecer o tsunami, aí sim que a gente vai virar peixe, viu, meu parceiro? Fica tranquilão. E lá do bunker do Pratinha, ele tava observando tudo aquilo. Inclusive o seu vizinho ali tomando banho de mangueira. E o Pratinha, oxe, seu Antônio, que o seu Antônio aí tomando banho de mangueira. Pratinha, rapaz, não faça isso não. No meio do sol quente, Pratinha, bom, o seu Antônio é um cara gente boa. Percebi antes, né? Já que ele me abortou lá e não falou com tanta grosseria. Pratinha falou que queria trocar uma ideia com o seu Antônio. Então o seu Antônio ali recebeu a ligação do Pratinha. E aí o Pratinha começou a falar com ele. E aí, seu Antônio, o que é que você tá fazendo aí, pô? Tomando banho de mangueira? Seu Antônio, é porque tá calor demais, pô. Não aguento ficar em casa, não. E o Pratinha, olha, eu vou te dar uma ideia. Estoca água e também estoca alimento. É só isso que eu vou te falar. Porque a situação vai ficar mais precária a partir de agora. O calor vai aumentar e também vai precisar de muita coisa. E assim, seu Antônio falou, poxa, como assim? Do que você está falando? Cara, só faz o que eu mandei. Você entendeu? Seu Antônio, muito obrigado. O Pratinha falou que seu Antônio é um cara muito gente boa e não queria que ele passasse por dificuldades por causa da mulher dele, porque a mulher do cara é chata, mano. Chata não, chata perto dela fica ali parecendo um piolho. E em seguida o Pratinha tava só de boa em seu apartamento, novamente sentado no sofá, olhando as notícias da TV. Inclusive tava passando ali a respeito da investigação do pai dele. Sim, meu parceirão. Finalmente os policiais ali pegou uma pista e começou a investigar o nosso pai do Pratinho. O Pratinho ficou muito feliz com o resultado, porque ele sabe que o pai dele fez coisas erradas ali, e assim os policiais têm que dar uma entrevista. Nessa entrevista aí, eles têm que falar a respeito desse caso, já que o pai do Pratinho é um cara muito importante também no meio da sociedade. Os policiais falaram que encontrou uma pista a respeito do pai dele e está investigando esse caso um pouco mais a fundo. O Pratinho falou que é só o começo, meu parceiro, porque com certeza vai ter muita corrupção aí no meio desses casos. E agora chegou o chefe de polícia, tava bem nervosão ali, porque o cara geralmente não faz essas coisas, né, e etc. E ele começou ali a falar a respeito de uma tal fonte. Ele recebeu uma doação e essa fonte falou a respeito desse cara. E assim ele começou a investigar esse cara e conseguiu ali puxar uns papéis muito importantes e descobriu uma pista importante que está relacionada ao caso do pai do Pratinho. E nesse vai e vem ele explicou que esse caso é muito importante e também estava preparado ali. E o cara começou a falar do caso do armazém também, que o armazém foi literalmente secado ali. Ele falou que esse caso está em investigação também. E depois disso daí o Pratinho desligou a televisão e falou o seguinte, cara, meu pai, o armazém, cara, tá tudo de acordo com o plano. Agora eu só tenho que ficar em casa, ficar de boa e suavezinho, sem fazer movimentos bruscos. O Pratinha tava tão relaxado que ele quase dorme ali no sofá, viu? O Pratinha, a vida é bela, mano, a vida é muito bela. Mas enquanto isso, o Pratinha tá pensativo. Mas e aí, o que eu deveria fazer agora? Será que eu deveria pegar mais alimentos? Ou eu deveria simplesmente ficar em casa e esperar tudo acontecer? Mas aí o Pratinha recebeu uma mensagem do grupo do condomínio. Tinha uma pessoa ali falando que tinha alimentos em seu apartamento e falou que poderia compartilhar, já que as pessoas estavam passando necessidades. O Pratinha falou que a pessoa que fez isso daí cometeu um grande erro, porque em um apocalipse, se você tem alimento, você não deveria compartilhar essa informação, porque logo depois, quando faltar os alimentos deles, eles vão até seu apartamento e vão tentar pegar tudo que você tem. Isso é o óbvio, né? Mas aí o Pratinha falou que essa pessoa realmente tem um coração bom. E as pessoas de coração bom no apocalipse geralmente não sobrevivem por muito tempo. Foi isso que o nosso Pratinha falou. E agora o nosso Pratinha voltou para a sua rotina. Ele corre, ele treina, ele pratica, faz musculação, treino, pratica, 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 musculação. O Pratinha fez esse loop aí, pelo menos aí, umas 7 vezes pela manhã, já que o cara só consegue ficar em casa. Enquanto isso, ele tava treinando com a besta também. O Pratinha só faz isso, cara. A manhã dele é só treinar, ficar mais experiente ali, porque quando acontecer a parada em ação, ele tem que estar preparado, porque senão vai dar ruim. Enquanto isso, ele pegou ali o seu colar e falou que queria praticar tiro ao alvo.
Mas obviamente ele não poderia praticar isso em seu apartamento, né? Porque senão ia fazer barulho. Então ele teve que entrar no espaço da relíquia e começou a praticar lá com suas arminhas de brinquedo. Enquanto isso, o Protinho ficou muito feliz com o resultado. Ele falou que estava bom, mas poderia ficar melhor com a prática, com a precisão, e também estava treinando ali artes marciais. Vai que acontece ali uma parada de corpo a corpo, né? O Protinho tem que estar preparado. O Protinho ficou muito feliz com o seu desempenho, já que em sua vida passada ele tinha treinado algumas coisas, então ele tinha basicamente ali um pouco de memória de tudo. E nesse vai e vem, o tempo acabou passando, e o nosso Protinho sentou no sofá novamente e foi verificar as informações da TV. O Protinho ficou ali meio confuso e tal. Está de boa. Depois disso daí, ele saiu do seu bunker. Ele foi até um local verificar ali que ele mandou criar, obviamente, né? Um criatório de animais, galinha, gado, peixe, etc. E várias outras coisas. O Protinha estava ali de boa, querendo fazer uma certa coisa. Mas aí, eis a questão. Ele pegou o manual do negócio e não sabia como começar. E ele ficou confuso. Ele tipo, cara, eu não sei o que fazer com isso daqui. Eu quero fazer o negócio, mas o manual tá muito confuso e eu não sei fazer. Então só tem uma opção. Deixa pra lá. Vou tentar contratar alguém para fazer isso, mas por enquanto não tô a fim de fazer. Ele voltou para o seu apartamento, já que ele perdeu o tempo dele ali. O maluco realmente não tem jeito para montador. Assim que ele voltou para o seu apartamento, ele tomou seu banhozinho de boa enquanto cantava aquela música. Ah, galinha pintadinha e o galo carijota. E voltou a dormir. O Pratinha tava feliz, o cara literalmente só come, dorme, assiste. Come, dorme e assiste. Come, dorme, assiste. Come, dorme, assiste. E o Pratinha tava falando que tava muito feliz desse jeito. Mas será que tá bom? Não sei. Olha só a felicidade do cara tomando café da manhã. Isso não é um café não, pô. É um banquete. Olha só a felicidade do garotão. Eu venci na vida. Dali. Depois disso daí o nosso Pratinha tava olhando a TV novamente. Mas aí ele pensou, pô, na minha vida passada eu mal conseguia comer o miojo, mano. E dessa vez o pai tá como? Esbanjando o alimento. Mas isso daí só foi por causa que eu sou um cara bem inteligente. Tô feliz demais. Melhor que isso daqui é só simplesmente nevar. Aí ia ficar maravilhoso. Enquanto isso, nosso Pratinho estava olhando pela janela. A situação precária do mundo. Calor caindo. O Pratinho resolveu ali dar uma olhada nos meros mortais. Já que ele também tinha que ser considerado uma pessoa que era social. Ele resolveu sair no meio da rua. Assim que o Pratinho saiu, seu Antônio estava lá também. Perguntou, e aí, jovem? E aí, tudo bem? Tranquilo? Pratinho, tranquilo, jovem? E aí, como é que tá? E ele começou a falar ali que o calor tá tenso, mano. O calor tá perturbador. Tá comprando pomada de queimadura. Também tá passando mal. E falou que a situação tá tensa, viu, nos mercados. Porque tá tudo caro, mano. Tá tudo caro. Tá faltando alimento também, etc. O Pratinho falou que a situação tá tensa também, seu Antônio. E ele falou que ia no mercado exatamente agora comprar umas coisinhas, já que ele tá precisando. Seu Antônio falou que desejava um bom dia para o nosso Pratinho. Pratinho, muito obrigado, seu Antônio. Mas aí o nosso Pratinho chegou no supermercado e ele, opa... infelizmente eu tenho que fazer essa prática de meros mortais. Tenho que fazer isso para me socializar. Mas aí o Pratinho falou que não. Na verdade ele queria comprar umas coisinhas ali e tal. Sabe, né? Aquelas guloseimas e etc. Porque o Pratinho não comprou nada disso. Ele só comprou o essencial. Carne, arroz, feijão e etc. E estocou muita água. O Pratinho não tinha nada disso. E dessa vez ele falou que queria comprar umas coisinhas porque ninguém é de ferro, né? Óbvio, né? Em seguida o Pratinho tava ali de boa. Mas ele escutou uma pessoa falando e ele... Opa, essa voz, eu reconheço ela de algum lugar. Adivinha quem era ali? A Megera. E ela ficou falando com o nosso Pratinho a respeito do armazém e etc. Mas aí a sua amiga falou, ei, esse cara, ele é filho do cara lá que era corrupto. E ele tá sendo investigado e etc. E ela o quê?
Isso é verdade? Você realmente é filho daquele cara? Pratinha, calma aí do que vocês estão falando. Essa mulher de preto aí começou a falar que o nosso Pratinha é um cara de má índole, ou seja, a gente não deveria se envolver com ele. E começou a falar ali várias outras coisas aterrorizantes do nosso Pratinha. Inclusive ela falou que o pai dele roubou dinheiro público, ou seja, o Pratinha tinha o direito ali de pagar eles, inclusive. E também ficou falando que o Pratinha tem que pagar, já que ele é o culpado literalmente, carregando a culpa do pai dele. Mas aí o Pratinha falou o seguinte: olha, meu pai, eu não tenho nada a ver com isso não, viu? O que ele faz é da conta dele, já não é da minha conta. Mas aí ela começou a falar uma coisa bem esquisita ali. Eu pensei que você era gente boa e etc. O Pratinha, é claro que eu sou gente boa. Eu já tratei você mal alguma vez. E ela, bom, pensando por esse lado, você nunca me tratou mal. O Pratinha, sim, agora o meu plano vai entrar em ação. E ela falou que não tinha mais nada a conversar com ele, então ia dar o fora do local. Enquanto isso, o Pratinha pensou, pô, aquela mina ali, eu posso pegar ela e posso entrar na mente dela e assim formar uma discórdia aqui, hein? Pratinha pensou esse plano em questão de segundo e falou o seguinte: ei, calma aí, já que meu pai fez tudo isso, eu quero tentar consertar essa coisa aí. Eu posso fazer a sua pera agora e eu vou pagar tudo. Você aceita isso? E ela, o quê? Você realmente vai pagar? Pratinha, claro que eu vou pagar. Você concorda ou não? E ela, bom, pensando por esse lado, eu acho que você deveria realmente me pagar, já que o seu pai fez tudo aquilo. E em seguida o Pratinha falou que estava de boa, não importa quanto vai dar aí o valor, ele vai pagar. O importante é que você esteja feliz. Ele vai assumir a responsabilidade por tudo que o pai dele fez, inclusive por ela, se ela quiser. Naquele momento ali, a figurante ficou ali perplexa, não sabia o que responder. E nesse momento ela pensou o seguinte: por que ele está fazendo tudo isso? Será que realmente ele gosta dela? Ou será que não? Pratinha, com um sorriso no rosto, falou que tá tudo bem, pode pedir o que você quiser e colocar tudo que você quiser no carrinho. Eu vou pagar. Eu não estou mentindo, eu juro pra você. Palavra de escoteiro. E ela, bom, já que esse cara parece realmente ter uma boa índole, eu vou confiar nele. Mas no pensamento dela tá o seguinte: eu vou utilizar esse cara, eu vou fazer uma compra super cara, inclusive ele vai pagar tudo e vou sair ganhando por cima. Pratinha, com aquele sorrisão, já sabia tudo que ela estava pensando e falou que essa vingancinha aqui vai ser muito boa, inclusive. Mas aí a figurante ficou ali completamente com raiva, porque a amiga dela ignorou ela e falou que vai seguir as compras junto com o nosso Pratinha. Pratinha ficou muito feliz, inclusive, já que o seu plano é basicamente isso: semear a discórdia entre as duas. Pratinha mandou ela ficar preparada, porque a compra vai ser muito grande. E ela, com certeza, não se preocupa não, viu? Eu vou gastar horrores. E o Pratinha, bom, faça a sua vontade aí. Eu sou do estilo menino Ney. Não importa o quanto você gaste, nunca vai acabar o meu dinheiro. E ela, nossa, o que é isso, hein? Jogado caro. Pratinha, não se preocupa não, querida. Vai lá e faz acontecer. E ela, com certeza, eu vou fazer acontecer. E nesse vai e vem, os dois começaram a andar pelo mercado e também pegaram ali os carrinhos. E o Pratinha mandou ela se preparar e ela foi lá e mandou ver, viu? Pegou 2 carrinhos logo de uma vez e começou a tupetar a coisa. O Pratinha, oxe, pega mais um aí, pô, porque esse aqui já tá cheio, hein? E ela, oxe, tem certeza? O Pratinha, é claro, pô, fica à vontade aí. E ela, oxe, com certeza, então. O Pratinha deu aquele sorrisão e falou: pode pegar tudo, pode levar até o mercado, que eu vou pagar também. E assim os dois foi ali felizes. Ela carregou um carrinho, o Pratinha carregou outro e mandou ali tupetar o carrinho. E os dois começou a brincadeira, jogando tudo lá dentro. Toma, 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 toma. E aí em seguida o Pratinha falou o seguinte: e aí, tá preparado agora? Já vamos para o caixa? E ela, com certeza, vamos para o caixa. Com aquele sorrisão no rosto, ela, oxe, esse trouxa aqui, consegui pegar ele, né? Em seguida, quando ela chegou no caixa, o carrinho tava tupetado e esse aí é só um, tinha mais 3 ali. Em seguida, o Pratinha falou que tinha que fazer uma ligação, já que ele estava ali esperando uma ligação de uma pessoa muito importante. Então ele vai se retirar por alguns segundos e mandou ela ali esperar ele voltar. Ela falou: ok, eu vou esperar você, com certeza. E assim ela ficou ali de boa, trocando ideia com sua amiga, falando que se deu muito bem. Mas passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas,
Passou 4 horas e o nosso pratinha não voltou, quer dizer, né? Ela ficou ali mandando mensagem, mas obviamente o nosso pratinha não leu e também não atendeu as ligações dela. E aí o figurante perguntou: você vai passar ou vai ficar aí parada simplesmente? E ela: tô esperando alguém. E ela esperou ali mais 2 horas, mais 3 horas, mais 4 horas e o nosso pratinha nada de voltar. E foi aí que finalmente ela percebeu que o nosso pratinha deu aquele famoso troco nela e ela: não é possível, ele não seria capaz de fazer isso. E o pratinha literalmente fez isso, carregou ali o carrinho dela e mandou ela passar as compras. E ela gritou horrores: seu louco, por que você fez isso comigo? E o pratinha: a vingança não é plena, mata a alma e envenena. O pratinha gostou muito dessa vingança, ele falou que é só o começo, mas por enquanto ele tá gostando disso. Agora que o nosso pratinha voltou do seu pequeno trabalho, ele tava ali se perguntando o seguinte: que é isso, hein? Tumulto de pessoas ali fazendo greve e etc. a respeito do caso da água. Tá acabando, tá ficando ali sem nada. Mas aí o pratinho pensou o seguinte: cara, eu estoquei muita água, mas eu também não posso ser besta, né? Se eu deixar tudo no armazém, uma hora ou outra alguém vai perceber que eu estoquei tudo lá. Então tenho que verificar o local e, se possível, eu vou transferir tudo para o espaço lá no meu colar. Então o nosso pratinho voltou lá, verificou tudo e ele ficou pensativo. Cara, tenho água aqui o suficiente para passar a minha vida toda. Mas aí essa é a questão: será que eu deveria guardar no colar ou eu deveria deixar aqui? É uma questão muito complexa. No final o pratinho resolveu ali transferir para o colar. Foi o que eu percebi. Agora o nosso pratinho voltou para casa, passou uma pomada ali de queimadura, já que o maluco passou o dia todo no sol também. Ele falou que tem que se cuidar, né, meu parceirão? Você é louco, tem que manter a juventude do pai também. Dale. Mas enquanto isso, ele tava ali de boa, com o telefone na mão, observando as notícias e também percebendo se aconteceu alguma coisa, né? Já que tem que estar ligado nas informações que acontecem ali ao redor dele, inclusive no prédio também. O pratinho tava ali de boa, ele escutou um barulho, ele: opa, que barulho é esse? É lá fora do prédio? Ou talvez é aqui no prédio? Ele ficou pensativo e resolveu ali dar uma olhada pelo olho mágico da sua porta, porque ele pensou que seria lá fora, mas não, é aqui no prédio. Então o pratinha foi verificar. Ele: rapaz, o que é isso? Muito esquisito, né? Então nosso pratinha foi verificar. Assim que ele pegou ali as câmeras do local, ele tava ali de boa olhando e ele percebeu 3 pessoas ali, simplesmente tentando ali derrubar a porta dele. Pratinho: mano, os caras tá tentando derrubar a minha porta. Isso é sério. Os caras tava chamando o nome do Pratinha também, mas aí os caras meio que não teve resposta do Pratinha e tentou ali derrubar a porta. Mas aí o cara falou que essa porta é muito reforçada, não importa o quanto a gente tente, a gente não vai conseguir quebrar ela de jeito nenhum. Mas aí o figurante ficou nervoso: mas e aí, pô, o que a gente deveria fazer agora? Bom, já que a gente não tem as ferramentas necessárias para fazer isso agora, então a gente vai voltar depois, tá beleza aí? E o cara ficou com muita raiva e começou a chutar a porta, porque ele queria resolver isso agora, mas não teve jeito. Os caras vai ter que voltar outra hora. Mas ele falou que tá feliz, porque quando ele voltar aqui, ele vai estar com a rapaziada, e essa rapaziada é a rapaziada da pesada. Então os caras se preparou e deu fora do local. E nesse momento aí o Pratinha falou que os caras cometeram um grande erro, já que os caras resolveu dar o fora. Então significa que essa vai ser a última vez que os caras vai chegar ali perto da porta dele, porque o Pratinha está planejando aquela vingança também, porque ele está em seu espaço de paz e não quer que ninguém perturbe ele. Então nosso Pratinha já preparou ali a sua rotina de treino novamente. E ele tava bem treinado dessa vez, viu? Se ele tava treinando 2 vezes mais, dessa vez o maluco tava treinando 5 vezes mais. O treinamento dele, o maluco tava com mais dedicação agora, porque ele sabia que os perigos futuros vai ser maiores ainda. Então o nosso Pratinha não ficou muito tempo ali sem fazer quase nada. Tava se alimentando bem, tava ali treinando bem, tava bebendo água bem e também tava descansando bem. O maluco só treina, come e dorme.
treina, come, dorme. A vida perfeita, literalmente. Mas aí o nosso pratinha tá um pouco pensativo. Será que eu realmente deveria estar vivendo assim? Ou será que eu deveria estar ajudando outras pessoas? Eu sei que eu não sou um cara ruim, mas eu também não sou aquele cara bom, já que sofri em minha vida passada. Bateu ali a reflexão, né? Essa reflexão aí todo mundo tem uma hora ou outra na vida. O pratinha recebeu uma ligação ali. Ele, opa, que ligação é essa? A ligação do parceiro dele. Lembra do acontecimento do pai do Pratinha? Sim, o pai do Pratinha ficou ruim, mano. A situação dele ficou grave mais ainda. O cara tá no hospital, tá ruim, tá quase indo de Vasco. Mas aí o Pratinha colocou um sorrisão no rosto e falou: cara, não é problema meu. E o cara ficou com muita raiva, porque, pô, tu é filho do cara e tá tratando ele assim. Porque na vida passada, a família do Pratinha não ajudou o cara em nada, literalmente. Deixou o cara sofrendo lá. O cara sofreu tanto e dessa vez os caras tá querendo a ajuda dele. O Pratinha falou que não. Não. Deixa sofrer aí, porque é isso que eles merecem. Enquanto isso, nosso Pratinha tava ali de boa, observando as informações do prédio, de tudo ali. Inclusive, tinha uma pessoa que ligou pra ele enquanto ele tava confirmando as informações, a Megera. E o Pratinha perguntou ali o que foi que aconteceu. E ela, você sabe o que aconteceu? O incidente do mercado. O Pratinha falou que foi sem querer, eu tava muito ocupado, então eu tive que sair naquele momento. Mas eu posso recompensar vocês, com certeza, já que foi um erro meu. Então eu não posso deixar vocês assim, tão ruim na cena. E ela, é sério isso? Você tava ocupado? O Pratinha, é claro que eu tava ocupado, pô. Tu acha que eu ia deixar vocês lá? Não, eu não sou esse tipo de cara. E o Pratinha, é claro que eu sou esse tipo de cara. Na verdade, vocês vão me pagar mais ainda. Tô adorando brincar com vocês. Então, dale. O Pratinha sentou ali no sofá e perguntou o que eu poderia ajudar vocês, o que vocês querem nesse exato momento. E aí as duas começou ali a discutir, etc, falando que queria se encontrar com o Pratinha e tal, e etc, e falou que queria alimento também. O Pratinha, é claro que eu posso fornecer alimentos a vocês, com certeza, sem muita pressa. E ali o Pratinha concordou, e nesse momento ela falou que queria fazer uma ligação de chamada, só porque queria confirmar se ele realmente estava em casa. O Pratinha, não, tá de boa, eu realmente estou em casa, então ficou fazendo a ligação. Assim que o Pratinha fez a ligação, ele deixou a câmera do telefone ali, ó, olhando o bife, o vinho e etc. E ela perguntou, cara, tu tá comendo bife agora? O Pratinha, não, foi sem querer, pô, eu tô aproveitando aqui a minha mordomia também, né? Ela, mas tu tá comendo bife, tu tem esse dinheiro todo aí, com essa comida toda, Pratinha? Não, hoje eu me permiti fazer isso, né? Prontinho, é exatamente isso que eu quero. Quero que vocês fiquem mais curiosos ainda e venham aqui, porque a brincadeira vai ficar mais boa ainda. Prontinho pegou o prato ali e falou que tinha que lavar, então boa tarde e tchau. E ela, aí, tem certeza do que você falou e tal? Prontinho, sim, é claro que eu vou te ajudar, só chegar aí, entendeu? E o Pratinha, bye bye. Ixi, nossa. E agora qual será o plano do Pratinha? Será que ele vai deixar as meninas do lado de fora lá? Mas essa daí, ela é esperta. Ela ficou ali com a pulga atrás da orelha. Ela falou que não pode confiar nesse cara de jeito nenhum. Pratinha ficou ali de boa falando. Você não pode confiar, mas eu tenho certeza que você vai aparecer. Porque o momento é propício para que isso aconteça. Porque o mundo tá ali acabando por falta de alimento, por falta de água. E com certeza ela vai aparecer. Mas por enquanto, o pai vai continuar o treinamento aqui, né? Porque tenho que estar preparado. Porque vai acontecer ocasiões perigosas no futuro. E o nosso Pratinha não quer ficar despreparado. Assim que ele tocou na relíquia, começou a aparecer aqueles coisas lá. E o nosso Pratinha se teletransportou para dentro da relíquia. E voltou para o seu treinamento. Bom. Treinou ali box, treinou ali várias outras coisas. Treinou com a besta, treinou com a sua arma. E nesse vai e vem aí o nosso Pratinha tava voltando à sua rotina. Rotina não, né? Porque o cara só vive nessa rotina. Então não tem que voltar, ele só vive isso. O Pratinha tava bebendo uma coquinha de boa enquanto estava ali assistindo as notícias e etc. Mas aí o nosso Pratinha percebeu uma certa perturbação na porta. Toque. Pratinha, quem é que tá batendo na porta aqui? O Pratinho cometeu um grande engano, porque a pessoa não estava batendo na porta dele, e sim, era outra porta, a porta do seu vizinho. O Pratinho ficou ali meio que confuso e perguntou, como assim?
Quem é essa daí? Lembra daquela mulher que falou que tinha alimentos e etc em seu apartamento? Ela estava ali pronta para ajudar um camarada que estava passando mal. E ela falou que poderia ajudar ele pelas mensagens. Então ela foi até o apartamento do cara ajudar ele. Literalmente, a mina é muito gente boa. Mas já sabe, né? Essas minas aí geralmente no apocalipse não dura muito tempo. Vai de épico ou acaba acontecendo um grande desastre. Foi exatamente isso que não aconteceu ainda. Mas vai acontecer. Ela tava ali ajudando o cara que ele tava passando mal. Pratinha começou a pensar o seguinte: ela realmente é gente boa. Ela foi até o apartamento do cara ajudar ele passando mal. Mas isso daí, obviamente, vai ser muito ruim no futuro. Porque pessoas desse tipo geralmente não duram muito tempo. Infelizmente, eu só sinto muito por ela. E também, é só isso que eu posso fazer. Enquanto isso, nosso Pratinha saiu do seu apartamento, porque ele tinha coisas a resolver. Lembra que o nosso Pratinha, ele tem alimento, mas o cara precisa de mais. Ele não tem tudo o que ele quer, mas ele tá buscando isso. Assim que ele saiu do prédio, seu Antônio começou a falar com ele, falando que o problema dos mercados tá muito tenso. Tem pessoas ali fazendo tumulto e também revoltas. E seu Antônio falou que seria muito perigoso sair nesse momento. Pratinha falou que tá de boa, ele sabe o que ele está fazendo, então não se preocupa aí, seu Antônio. Seu Antônio falou que o Pratinha tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão muito nervosas e as pessoas estão atacando umas às outras. O Pratinha falou que tá de boa, porque ele é um cara super esperto e também é um cara bem poderoso, dizendo ele. E agora o nosso Pratinha já percebeu que o mundo realmente está entrando no modo apocalipse. Então tá tudo de boa. Assim que o nosso Pratinha saiu do seu bunker bem protegido, ele estava indo em direção a um supermercado. Mas aí o Pratinha já sabia o que estava acontecendo. Devido à falta de alimento, devido à falta de água, o pessoal está ficando nervoso, o pessoal está roubando, o pessoal está invadindo os armazéns, os mercados, para tentar roubar, para sobreviver. Mas aí o Pratinha também não é besta, ele se envolveu ali em um certo momento e falou que vai entrar no meio do tumulto, mas ele sabe que se ele entrar no meio do tumulto, obviamente vai ter outras pessoas ali tentando bater de frente com ele. Então o nosso Pratinha vai fazer o quê? Ele vai fazer um tumulto na porta principal e vai pegar a porta de trás e vai entrar. Mas ele tem que pensar muito bem, porque esse momento aí é um momento muito delicado. Então se ele não fizer direito, vai acontecer uma grande guerra e ele pode se envolver no meio dessa guerra. E tudo que o nosso Pratinha quer nesse momento é não se envolver na guerra e não chamar muito a atenção. Foi aí que o Pratinha teve a brilhante ideia. Nesse armazém está lotado de comida e etc. Mas aí o Pratinha não quer simplesmente entrar pela porta da frente, ele quer entrar pela porta de trás sem chamar atenção. Porque tem um grupo de pessoas que já está fazendo isso, tentando entrar pela porta da frente. Mas aí os caras tá nervoso, porque isso é literalmente roubo. Mas aí o cara falou o seguinte: cara, isso não é roubar se você está tentando utilizar para si próprio. Ou seja, a gente está tentando sobreviver nesse mundo. Ou a gente faz, ou outra pessoa vai fazer e a gente vai ficar sem nada. O cara deu um discurso ali mirabolante e formou um grupo. Pratinha já sabia que esse tipo de pessoa iria agir por debaixo dos panos, já que os caras estavam ali formando um grupo. E esse grupo de pessoas estavam ali protegendo a porta, enquanto isso tinha o outro grupo tentando entrar no armazém. E também apareceu um grupo de pessoas ali mascaradas falando o seguinte: é melhor vocês não fazer nada, porque senão a situação vai ficar perigosa. E obviamente eu não quero que ninguém se machuque, e nem vocês querem isso. Então parem aí, não se mexam e fiquem só de boa observando. Os caras estavam tentando proteger o armazém, enquanto a sua outra equipe estava de boa tentando entrar no armazém. E foi exatamente isso que os caras fez. Um protegia, enquanto o restante entrava no armazém. Mas aí os caras ficou preocupados. Será que isso vai dar certo? Será que isso realmente é o plano certo? O Pratinha tava ali só de boa, falando que os caras estavam tentando esse plano. Faz muito tempo que esse plano foi colocado em prática. Então, obviamente, os caras vão conseguir. Mas aí o Pratinha tem um plano melhor ainda. Ele sabe que esse armazém aí tem uma porta secreta e o nosso Pratinha já vai até a porta. Mas antes disso, ele tem que fazer uma confusão. Porque só com essa confusão, nosso Pratinha vai passar despercebido e chegar no local aonde ele quer. Então ele atirou com a sua besta, acertou um daqueles caras lá.
Os caras começaram a ficar com raiva e gritou ali horrores, o que foi que aconteceu. E assim começou aquela bagaceira básica, né? Os caras ficou com raiva porque atacou o amigo dele. E a rapaziada ficou ali gritando, é exatamente isso, vocês não mandam em ninguém, etc. E começou aquela revolta, o povo gritava, os caras que estavam tentando proteger a porta gritavam também, então vamos para a bagaceira. E assim a bagaceira aconteceu, aquela luta épica. E o nosso Protinha falou que era exatamente isso que ele queria. Agora que a bagaceira estava acontecendo, o nosso Protinha iria passar despercebido, chegando até a porta, que ele realmente estava ali tentando cumprir o seu objetivo. Assim que o nosso Pratinha percebeu que o tumulto foi ficando mais forte, ele falou que já era hora de chegar até o seu local destinado, a porta. Nosso Pratinha tentou ali passar despercebido, mas aí o Pratinha teve uma sensação esquisita. Mas que sensação esquisita seria essa? Parecia que tinha alguém ali atrás dele, e era exatamente isso. Tinha uma pessoa atrás dele. O Pratinha ficou confuso e perguntou, ei, quem é que tá atrás de mim? Apareceu agora mesmo. E adivinha quem era? A moça do prédio dele, a vizinha dele. E ela, opa, é que você parece ser um cara muito esperto e foi você que disparou aquela besta, não foi? Pratinha, do que você está falando? Bom, na verdade eu não quero fazer nenhum mal a você. E Pratinha, será mesmo? Será que eu deveria eliminar ela agora? É um perigo, então eu deveria eliminar. Ela falou o seguinte, cara, não quero problema. Você é um cara muito esperto. Então se você me ajudar a conseguir alimentos, eu posso com certeza te ajudar também, se você precisar. É só isso que eu quero, nada mais e nada menos. O Pratinha ficou ali meio que confuso. Ele, pô, será que eu deveria confiar nela e etc. Pá, não sei não. Mas no final ela falou que tá tudo bem, ela só quer pegar os alimentos e dar o fora do local. Depois disso ela não vai incomodar mais o nosso Pratinha de jeito nenhum. E o Pratinha, mulher. Bom, o histórico do nosso Pratinha com mulher em sua vida passada não é muito bom, vocês sabem, né? Pratinha, não sei, será que eu deveria confiar em você? Você parece meio que suspeita. E ela, na verdade, não, só quero os alimentos. Fora isso, eu não vou te perturbar com mais nada. Eu juro. E o Pratinha, bom, então tá beleza. Eu vou te ajudar a chegar no local e conseguir os seus alimentos. Mas depois disso daí você vai seguir o seu caminho e eu vou seguir o meu caminho. Ela falou que tava beleza, concorda com isso. Então os dois foram até o local da porta. Assim que o nosso Pratinha chegou na porta destinada, ele falou que a porta tá bem protegida. Mas isso daí não é problema com ele. Mas tinha uma certa situação ali. A porta tinha um cadeado gigante. Pratinha, rapaz, e agora? O que eu deveria fazer? Primeiramente, ele tinha a habilidade de usar ali a relíquia dele, mas ele não poderia fazer isso com ela olhando. Então o nosso Pratinha falou o seguinte, ei, vira de costa em um instante aí que eu tenho que fazer uma coisa. E ela, não, tá beleza, eu vou fazer isso. Assim que ela virou de costa, nosso Pratinha pegou ali a sua relíquia, ativou ela e teve que puxar ali. Nada mais, nada menos que... Eu pensei que era um pé de cabra, meu parceiro. Mas até você vai ficar surpreso, me diga o que é. Pam. Meu parceiro, é uma tesoura gigante. Sim, ele pegou essa tesoura gigante aí e cortou o anel. Ou o anel não, ele cortou ali o cadeado. Eu fiquei meio que, mano, o cara cortou o cadeado com a tesoura. Você é louco. Mas história fictícia que essa aqui é só o Naruto tentando andar sobre a água. Inclusive o nosso Pratinha mandou ela se preparar porque a situação pode ficar perigosa. Mas ela falou que estava tudo bem. Enquanto isso, os dois estavam de boa conversando e finalmente chegaram ao seu destino final, que seria coletar os recursos. Mas aí o Pratinha mandou ela ficar longe dele. Mas como assim longe? Porque o Pratinha iria utilizar a sua força bruta para derrubar ali uma certa parede que os caras tinham colocado para que os intrusos não entraram. Mas isso daí é fichinha para o nosso Prota resolver. Assim que ele derrubou aquela parede de madeira, mano, os caras fizeram uma parede de madeira, cê é louco, mais resistentes que isso não tem. Mas assim que o nosso Pratinha derrubou a parede, ele foi emboscado por 3 figurantes. O figurante estava ali protegendo o armazém. Mas obviamente isso daí foi muito fácil de resolver, porque o nosso Pratinha, o cara treinou horrores, meses e meses, se alimentou bem e dormiu bem também. Então um já foi derrotado logo em seguida e apareceu mais 2. O Pratinha falou que realmente treinar faz bem, rapaziada. Treinem. E aí o Pratinha foi lá e resolveu esse problema também. Derrotou os 2 figurantes de uma vez.
figurante ali ficou meio que nervoso, tipo, mano, quem é esse cara? Por que ele chegou do nada? E por que ele é tão forte assim? O Protinha só mandou os caras calar a boca e não fazer tanto barulho. Protinha também resolveu ali puxar o brinquedinho dele, já que os caras tava brincando. Protinha, então eu vou puxar aqui meu pedeco fedeco. Mas não, era só a besta. Protinha mandou os caras se levantar ali e colocar as mãos pra cima, porque senão o negócio vai ficar feio. E vocês querem que o negócio fique feio? E os caras, não, eu não quero que o negócio fique feio. Então levanta logo a droga dessa mão. E não me irrita, meu parceiro, você tá ligado? E o cara, não, tá beleza, eu vou levantar a mão aqui. Os caras ficou com tanto medo ali de levar uma bestada, que os caras ficou ali paradão, sem fazer nada. Foi aí que o Protinha mandou a figurante ali se preparar, pegar os alimentos dela, que ele vai pegar os alimentos dele logo em seguida. E ela começou a pegar os alimentos dela, colocou tudo ali no saco dela e falou que tava indo embora já. O Protinha falou que ela tem que esperar ele, já que os dois estão juntos nessa. Então até lá fora a gente vai estar junto aqui, entendeu? Ela falou que tava perfeitamente bem com isso. E aí o nosso Protinha falou o seguinte, ó, eu vou dar o fora daqui, mas se vocês me seguirem, a situação vai ficar tensa, beleza? E aí o nosso Protinha pegou o seu beco junto com a sua nova parceira de negócios. E ela agradeceu horrores, viu? Quando o nosso Protinha saiu do local, ele também agradeceu. Ela literalmente fez o que ela falou. Ia pegar os alimentos dela, quando saísse lá fora, os dois iam seguir o seu próprio caminho. O Protinha falou que tava beleza, realmente, ela fez tudo que ela falou. E agora o nosso Protinha se despediu dela, falando que desejava boa sorte na caminhada dela. E ela agradeceu também por tudo que ele fez. O Protinha falou que não fez grande coisa não, já que ela realmente só fez o que ela falou. O Protinha ficou ali meio que, pô, será que eu realmente deveria confiar nela? Bom, isso não importa agora, porque realmente parece que ela é gente boa. Assim que o Protinha chegou em seu carro, ele estava se preparando para entrar nele, mas foi aí que chegou 3 figurantes e começou ali a dar em cima dela, falando o seguinte: ei, você é muito bonita e etc, você não quer vir com a gente? E ela, não, me deixa em paz, eu não quero nada com vocês e etc. O cara começou ali a falar outras coisas desnecessárias que eu não vou colocar aqui, e ele começou a falar também que ela é muito bonita, e o que seria que tinha nesse saco? E ele começou ali a também puxar ela e etc. Foi nesse momento aí que o figurante recebeu uma pancada. E depois disso tudo aí, o cara ficou muito boladão das ideias e começou a perguntar quem foi o idiota que fez tudo isso. Adivinha quem apareceu ali? O nosso Protinha. Ele deu a pancada no cara e começou a correr com ela, segurando a sua mão. Nesse momento aí o cara gritou horrores: ei, solta ela agora mesmo, pô, volta aqui, seu covarde, lute como homem. Falou os caras que tava 3 contra uma mulher, hein? Cê é louco. Assim que o Protinha chegou em seu carro, ele falou: entra direto aí e não fala nada. Mas aí o figurante conseguiu ali segurar a bolsa dela onde tinha os alimentos. E ela gritou horrores: solta a minha bolsa agora mesmo, solta, solta. E o Protinha: pô, e agora? O que eu vou fazer? O cara tava se preparando para atacar o nosso Protinha pelas costas. Mas aí o nosso Protinha também não é besta, né? Ele já sabia que a situação seria tão precária assim. Então ele se esquivou a tempo e falou que iria contra-atacar, mas dessa vez ele mandou o figurante se preparar, porque ele pode se machucar muito feio nessa ocasião. O figurante mandou o nosso Protinha calar a boca, porque ele é só um covarde, mas aí a situação se agravou mais ainda quando o nosso Protinha atacou o braço dele. E aí o figurante caiu no chão, enquanto isso a moça estava lutando horrores ali também para tentar pegar a sua bolsa de volta. E nesse vai e vem o Protinha mandou ela entrar no carro, mas ela falou: a minha bolsa, a minha bolsa, a minha bolsa. O Protinha falou que tá tudo bem, ele pode cuidar do resto. E assim os dois entrou no carro e deu linha na pipa. Dale.